Ok. Introdução da dispensação da lei. Êxodo 17 até o 24, né? Ela tem 5 textos. Vamos analisar, então, os conflitos registrados no capítulo 17. E depois vamos falar sobre as murmurações contra Moisés, por falta de água potável, também do caráter externo. Refere-se à luta dos judeus contra os amalequitas, que foram no final derrotados. Então vamos lá. O texto 1 fala sobre até o Monte Sinai. Então, do capítulo 17 até o 19. No 17 narra também outros 2 incidentes ocorridos no deserto. A água jorra da rocha. Eles acamparam lá em Refidim, né? E não havia ali água para o povo beber. Novamente, Moisés é duramente criticado e teria sido apedrejado se não tivesse clamado a Deus e recebido socorro imediato. Com sua vara, na presença de alguns anciãos, segundo Deus tinha instruído, Moisés tocou na rocha e dela saiu água. E mais uma vez ele glorificou o Senhor. Entretanto, em seu coração havia uma tristeza pelas contendas do povo. E esse lugar chamou-se de Massá ou Meribá, que significa, respectivamente, tentação e contenda. Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? E aí ele teve um conflito com Amaleque. Segundo o segundo incidente dessa ocasião, é narrado em um trecho curto, mas de sublime significado ou significação, que tem uma lição maravilhosa. Enquanto no cume do outeiro as mãos de Moisés permaneciam levantadas, o temível inimigo estava sendo derrotado. Sob o comando de Josué, esse personagem é mencionado aqui pela primeira vez, Israel estava pelejando contra Amaleque. E notemos no texto que existia mútua cooperação entre Moisés e Josué. Enquanto um orava, né, o outro lutava. Então Israel representa aqui o espírito e Amaleque a carne. Tem outra coisa também muito representativa, né? Quando eles perceberam que Moisés cansava os braços e a mão dele descia, o inimigo avançava. E quando Moisés levantava o braço, o povo de Deus avançava contra os inimigos. Aí eles perceberam que Moisés tinha que manter o braço levantado. Eles pegaram uma pedra, sentaram Moisés na pedra e Arão, quem foi? Arão e Hur, né? Seguraram a mão de Moisés, né? Um ficou de um lado, outro do outro segurando, e aí o povo de Deus venceu os amalequitas. Arão representa o ministério da igreja, e Hur representa os membros da igreja. Então o pastor, ele pode estar cansado às vezes, e ele tem que ficar com as mãos levantadas, mas ele tem que ter a cooperação, tanto dos obreiros, quanto também da igreja, para que o inimigo seja vencido. Esse é um grande exemplo para vocês, que vocês muitas vezes, até os obreiros, são muito assim, tranquilos, né? Alguns a gente sabe que são impedidos por causa do trabalho, por causa de outras coisas, mas tem uns que podem e não se esforçam. Aí o pastor tem que ficar com a mão levantada sozinho, daqui a pouco a mão do pastor desce, aí os problemas começam a acontecer, o inimigo começa a prevalecer. Então lembre-se disso, a responsabilidade aqui é de todos, tanto os obreiros da igreja quanto os membros da igreja. Nós somos um grupo só, é o povo de Deus lutando contra o inimigo. O inimigo não é o povo do mundo, o inimigo é principados e potestades, lembra? Ok?
Aí, Amaleque era neto de Esaú, né? E nascido segundo a carne, foi o pai dos amalequitas, inimigos constantes de Israel. Então é um tipo carnal, dominado pela natureza pecaminosa do homem. Então a luta de Moisés com Amaleque, ela ilustra os limitados recursos do homem, debaixo da lei, que podia lutar e orar. Sob o Espírito, no entanto, os cristãos, eles conquistam a vitória sobre a carne, aí em Gálatas 5, né, 16 e 17. Se o cristão age de maneira independente ou vive na desobediência, Amaleque consegue facilmente a vitória, a carne consegue a vitória facilmente, ok? Quando Saul se tornou rei, Deus ele ordenou que destruísse a nação dos amalequitas, e ele então declarou guerra, mas contrariando a ordenança de Deus, ele perdoou Agag. Agag era o rei dos amalequitas. Por essa desobediência, Saul perdeu o reino e foi transferido para Davi. E uma das coisas que eu sempre lembro os irmãos, o que mais irritou Deus em Saul foi que ele se justificou. Ele colocou a culpa em muita coisa. Se justificou. Então isso irrita a Deus. Muitas das nossas orações não são ouvidas exatamente por isso. A gente tenta sempre se justificar diante de Deus. Eu pequei porque não está a igreja, não tem amor, eu pequei porque aquela irmã, eu pequei porque então sempre é alguém. E Deus, ele não tolera isso. Eu pequei. Salmo 51, eu pequei, só eu pequei. Davi, segundo nós podemos observar, o crime dele foi muito mais terrível, né, do que o de Saul para nós, né? Ele, além de adulterar, ainda matou o marido. Então, quando foi confrontado por Deus, ele culpou a mulher, culpou alguém. Eu pequei, só eu pequei. Por favor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Então eu ensinarei os povos a tua verdade. Então por isso que Deus, ele sabe que somos pecadores, cada um de nós peca de um jeito. E a gente às vezes julga a pessoa porque está pecando diferente de nós. Quando Paulo escreveu aos Gálatas, a dizer sobre as obras da carne e fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, ele, no versículo 16 do capítulo, em estudo aqui, percebemos que essa contenda entre o Espírito e a carne, na vida do crente em Deus, jamais termina, entendeu? Você pensa, eu me livrei. Não, você não se livra disso, porque o seu velho homem está aí. Tanto é que Paulo começa assim, e as obras da carne são o quê? Manifestas. Se ela se manifesta, é porque ela está ali. Só que quando você está no Espírito, as obras da carne são amortecidas. O poder da carne, o desejo da carne é amortecido, do eu, do ego, amortecido. Aí o Espírito comanda. Quando você inverte, aí a carne prevalece. O Espírito está ali, mas a carne que comanda você. Aí você peca. Quem foi Jetro? Ele também é chamado Reuel. Jetro era um sacerdote midianita que hospedou Moisés em sua casa, consentiu o casamento desse com a sua filha Zípora, confiou a Moisés os seus rebanhos e deu-lhe guarita por 40 anos. E Jetro era temente a Deus, né? Então ele foi ao encontro de Moisés, né, levar a Zípora, a esposa e os filhos para Moisés ver. Estava lá no deserto. E quando ele viu, Moisés estava sentado assim numa cadeira no sol assim, e o povo em fila, tudo esperando para que Moisés
resolvesse os seus problemas. Eles vinham, contavam o que estava acontecendo, briga de vizinho, ele roubou meu galo, roubou minha galinha, bateu no meu cachorro, aquelas coisinhas. Então, o Jétro ficou olhando assim, viu aquela multidão e falou assim: Moisés, você vai morrer, cara. O que se todo esse povo? Aí eles vêm para mim para consultar. Eu disse: não, Moisés, você tem pessoas capazes para te ajudar. Separe aí capitães de 1.000, de 550, de 100, e o povo vai com as causas pequenas, vai para você. As causas mais complicadas, maiores, aí sim vai para você. Eles cuidam do resto. O povo pode ir a eles resolver essas causas. E hoje nós temos o juizado de pequenas causas, não tem? É exatamente para tirar dos tribunais esse acúmulo de causas que não tem muita relevância, é uma briga à toa que pode ser resolvida com aconselhamento ali. E eles levavam tudo para Moisés, e Moisés estava no deserto, no solzão lá. Aí o Senhor falou: você vai morrer, para com isso. Aí ensinou, e Moisés seguiu o exemplo dele, seguiu o conselho dele, e Moisés aliviou do que ele tinha. Então isso é importante para a gente saber. Muitas vezes as coisas grandes têm que ocupar mais espaço do que as pequenas, mais importantes na nossa vida, né? Os sábios conselho de Jétro, né? Aqui, ó. O Jétro não era o chamado por Deus para tirar o povo do Egito, nem estava acompanhando Moisés, mas era o sogro. E ele vai lá para levar a esposa e os filhos, né? E ver aquela situação e dá um conselho. E nesse conselho, Deus usou a vida dele para abençoar Moisés, para ajudar Moisés a pensar, entendeu? Na multidão de conselheiros há o quê? Sabedoria. E chegaram os israelitas no Monte Sinai, 3 meses de viagem. Hoje esse Monte Sinai ele se chama Jebel Mussá, ou Monte de Moisés. É todo rodeado de vales. Está situado num ponto mais extraordinário do globo terrestre. Tudo ali é singular. Há quem o qualifique de uma obra ímpar, um acidente isolado, um trono, uma pedestal para alguma coisa divina, né? Está situado a 2.000 metros acima do mar. Majestosamente ele se mostra de um lado de difícil acesso, por outro a subida íngreme, quase reta, vertical. E do outro lado sudeste, avista-se sobre uma extensão de quase 2 quilômetros, num aglomerado de colinas graníticas, né, de granitos e de formidáveis barrancos. O Monte Sinai apresenta vários picos, e o mais elevado estão nas extremidades. Ao sul, apenas um pico. Ao nordeste, 3 ou 4. Vigouros, sábio crítico da matéria, diz que foi num desses últimos 4 picos que Deus concedeu a lei a Moisés, pois aquela grande multidão só poderia acampar-se naquele vale que está abaixo desses picos aí, né? Qual é dessas perguntas aí a errada? A 4, então tá certo. Aliança mosaica, veio o Êxodo 19. Deus tinha feito um concerto com Abraão, né, uma aliança. Agora ele faz um concerto com Moisés, né, um concerto mosaico. Mas que esse concerto com Moisés não anularia o concerto dele com Abraão, né? Mas digo isso em Gálatas 3,17, diz o quê? Tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não é invalida, de forma a abolir a promessa. É simples, um concerto do outro tem uma distância de 430 anos, mas os dois são válidos. Levando em consideração que se trata de um povo numeroso, acabaram de deixar uma vida de escravidão no Egito, é necessário afirmar os termos que norteariam a vida. E assim Deus propõe aos israelitas que aceitam prometendo obedecer, e que ele diz aí no 19:5 e 8, agora pois
diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança. Tudo que o Senhor Aí eles disseram, falou, faremos. tudo que o Senhor falou, faremos. Então eles aceitaram. Aí as divisões da aliança, né? Tem aqui a mosaica, em Êxodo 20, os mandamentos, a expressa vontade de Deus para o seu povo, em Êxodo 21 a 24, 11, os juízos, governam a vida social de Israel, os juízos, e Êxodo 24, 12 a 31, as ordenanças, governam a vida religiosa de Israel. Então tem muitas ordenanças, amados, que não são para nós. Tanto é que no Concílio de Jerusalém, em Atos 15, foi questionado isso, se os gentios que estavam se convertendo, vendo a fé, se deviam cumprir todos os rituais mosaicos. Eles disseram, não vamos impor a eles esses pesos, mas que eles se guardem da prostituição, da corrupção do mundo, da carne sufocada, do resto a gente não vai impor mais nada sobre eles, né? Então, nós não temos que seguir os ritos mosaicos, como muitas igrejas ressuscitam aí. Constrói de novo aquilo que Jesus derrubou, né? Que os ritos e as coisas mosaicas representavam a Jesus Cristo que vinha cumprir todos os mandamentos, né? É lógico que os mandamentos morais, esses são eternos, mas os mandamentos cerimoniais, esses são para os judeus. São 3 elementos aqui, mas é uma só lei. Então, na verdade, o mandamento, a lei, né, que fala, a letra mata, por isso que fala a letra mata, é porque os mandamentos, eles condenam a morte. Porque se mata, vai morrer, se adultera, vai, né? Tudo isso a lei, ela só mostra a advertência, dizendo a disciplina. Olha, não faça isso, não faça isso, porque se você fizer, a justiça virá sobre você. Agora, ele constituía um ministério de condenação e morte. Já as ordenanças deram ao povo, na pessoa do sacerdote, do sumo sacerdote, um representante deles perante Deus, né? E nos sacrifícios a expiação pelos seus pecados, que prefigurava a cruz. E a finalidade da lei era, porque lá foi dada nesse tempo aos judeus, por Deus, que os honrou, fazendo-os depositários e conservadores da lei de Deus. Quer dizer, as leis para o povo cumprir, era privilégio do povo judeu tê-las. Tanto é que a palavra para nós veio deles, né? A salvação vem dos judeus, porque Jesus era judeu. Todavia, pretendia que ela fosse conservada pelos hebreus como um legado sagrado para o mundo inteiro. Quer dizer, o povo de Israel, Deus o constituiu para ser, para o mundo, um exemplo de como deveria agir. Mas, infelizmente, eles falharam também. Os parceiros do Decálogo, lei dos 10 mandamentos, elas adaptam-se a toda a humanidade e foram concedidos por Deus para a instrução e governo de todos. 10 preceitos breves, abrangentes e autorizados que abrangem os deveres do homem para com Deus e para com seu semelhante. Todos esses preceitos são, contudo, alicerçados no grande e fundamental princípio do amor. O que ele diz em 10:27 de Lucas? Deus e próximo. Esses 2 mandamentos se cumpre toda a lei. Então, por exemplo, Gálatas, na epístola, o apóstolo Paulo estabelece o paralelo entre lei, a aliança abraâmica e a aliança da graça. A lei não pode anular essa aliança, a aliança com Abraão. A lei foi acrescentada para convencer o homem do seu pecado. E a lei apenas serviu como um aio até a vida de Cristo. Aio é aquele que cuida, aquele que zela, que educa a criança até que o dono venha, até que o pai venha. Então, a lei serviu como disciplinador do povo até que Jesus viesse, tá? Ela foi uma disciplina preparatória até que viesse a semente prometida. Um decálogo
duas tábuas, né? Consta que a lei foi entregue a Moisés em 2 tábuas de pedra. Não se sabe ao certo quantos mandamentos continha cada uma das tábuas, mas provavelmente sim. Os primeiros 5 falam dos deveres do homem para com seu com Deus. Os primeiros 5 são os deveres do homem com Deus. Os outros 5, os deveres do homem para com o seu semelhante. E eles foram primeiramente proferidos por Deus no Monte Sinai para todo o povo de Israel, e depois na presença de Moisés, ainda no Monte Sinai, eles foram escritos pelo dedo de Deus. Então, se você conferir Êxodo 31, 18, 32, você vai ver. Então, o decálogo, que é os 10 mandamentos, ele tem mandamentos de 1 a 4, é os preceitos referentes à santidade de Deus. O 5º mandamento, os deveres do homem para com seus pais, para que desta forma herde a bênção divina, né? Que é o único mandamento com promessa. Esse é: honra teu pai e tua mãe, para que tenhas uma vida prolongada na terra, ou dias felizes. O mandamento 6º introduz a clara obrigação moral, social e econômica entre homens. A primeira tábua está revelada a santidade de Deus, e a segunda, a santidade na vida humana. A oração dominical, mais comumente chamada como a oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus, ela é dividida em 2 partes também. A primeira diz respeito aos deveres do homem para com Deus, e a segunda, os deveres do homem para consigo mesmo e para com o próximo. Tanto é que nessa oração Jesus até advertiu: se você não perdoar a pessoa que te ofendeu, tampouco o Pai Celestial perdoará as vossas ofensas. Então, se a Bíblia diz que se a gente não consegue perdoar, Deus também não perdoa, isso significa o que, amados? Será que a pessoa entra no céu? O que você acha? Uma pessoa que não consegue perdoar, ela vai entrar no céu? Se os pecados dela não estão sendo perdoados? Bom, vamos lá. 6, 7, 8, 9, D. Ok. Agora, o primeiro do primeiro ao 5º mandamento, Êxodo 20. O que ele diz aí? Não outros deuses diante de mim. Então, ele começa dizendo o quê? No versículo 2: eu sou o Senhor teu Deus. Então, Deus disse: eu sou. Mais uma vez aparece, né? Se você ler, quando Jesus foi preso, quando perguntaram, estamos procurando a Jesus, o Nazareno, ele disse: eu sou. É essa aqui, ó. Eu sou. O que aconteceu com os guardas? É a única parte na Bíblia que as pessoas caem para trás. É quando os guardas ouviram Jesus falar: eu sou. Em outras partes todas, as pessoas sempre caem sobre o seu rosto, fica de 4, né? Sempre. Então esse movimento de cai é muito estranho, porque não existe nenhum relato bíblico que essas coisas acontecem caindo para trás e fazendo esse movimento todo. Agora tem gente que quer continue, só que é muito estranho, porque a Bíblia em nenhum lugar fala sobre isso. Ok? Eu cheguei até uma vez a acreditar que isso funcionava, né? Só que comigo não funcionou, não. A primeira vez que eu caí foi lá no Brasil. Eu caí e ficava esperando os outros levantar, para depois levantar. Eu caí mais para não ficar chato. E isso é uma hipocrisia muito grande, né?
Então eu fui bem hipócrita naquela época. Depois disso eu falo assim, ó, se Deus tocar em mim, se eu tiver que cair, eu me empurrar, não tem problema não, mas ele tem que ser Deus. Não é a camarada empurrando a cabeça para trás, colocando o pé no calcanhar para poder a pessoa não conseguir tirar, aí já é, né? Já é tramóia. Então, vamos tomar cuidado com tudo que aparece de novidade por aí, porque nem tudo é que, né? Nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que aparece foi Deus que mandou, né? Essas novas revelações aí. A revelação da Bíblia já está completa, tá, irmão? Não tem nada de nova revelação. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. Então, aí você fala, mas pastor, Deus mandou desenhar lá na cortina um querubim lá e tal, como é que é? Bom, uma coisa é você desenhar, outra coisa é você se prostrar diante dela. Então muita gente, eu não tenho isso porque pode ser idolatria. Eu me lembro que no meu tempo, amados, se quebrava muito as coisas de louça bonitinhas, galinha, tinha umas galinhas de louça, tinha uns bichinhos assim de louça. Aí o camarada se convertia, mandava quebrar tudo que era aquilo de idolatria, não farás para ti imagem de o que é no céu, na terra, mas leia até o fim, para te prostrares diante delas e adorares. Quem tem uma galinha dessa aí em casa de louça, não vai ficar lá, a galinha me dá um ovo aí. E a gente passou muito problema por causa disso, amados. Infelizmente, essa religiosidade, essa cultura religiosa errada, leva a gente a tomar decisões incríveis. Agora, quando muitos se convertiam e tinha aquelas imagens de adoração deles, aí sim eles punham um saco lá e metiam o porrete para poder quebrar tudo, que aí já era imagens de adoração. Mas se é de folclore, se é de coisas assim, isso não é religiosidade, então não tem problema. Ok? O terceiro é? Não tomarás. Então, o que é tomar o nome do Senhor em vão? Jurar falsamente. Né? No período grego, todos que juravam em vão eram na primeira vez punidos com pesadas multas. Quando reincidia, ficava sujeito a perder os direitos civis. Já para os romanos, o juramento falso era crime de morte. Quanto aos judeus, o castigo era proporcional à falta cometida. E sobre jurar falsamente, olha o que diz o escritor Mesquita. O que diz aí? Vamos ler. Jurar falso? Não falsidade a justiça e a verdade, porém na preparação possível ao ofendido, mas pode trazer as mais graves injustiças e desgraças. Ele atenta contra o indivíduo, em sua integridade moral, contra a família, em sua honra e contra a sociedade, em sua segurança. Deus fala, não faça votos, tá? Mas se votar, cumpra. Ok? Tem muita gente que faz voto para Deus na hora do aperto, e depois que Deus abençoa, aí esquece, né, o voto. Cuidado, então é melhor não fazer. Eu não faço. Mas eu procuro obedecer a Deus. Entendeu? Porque se eu faço e não cumpro, aí eu vou ficar sempre em falta. O quarto. Bom, quando nós analisamos o sábado, analisamos com relação à criação, em Gênesis, porém, complementando a palavra sábado, provendo o hebraico que significa descanso ou período de descanso. Assim, a questão não está em um dia especial da semana, mas em não se guardar um dia. Entendeu, amados? Por isso que quando a gente fala de sábado, sábado é Deus, quem não guarda o sábado não está obedecendo toda a lei. Não, é um dia de descanso. E tanto é que quem não faz isso sofre as consequências no próprio corpo. Né? Então veja, quando a igreja iniciou, quando é que Paulo falava para as pessoas se reunirem? Que dia da semana? Fala alto. Que dia da semana Paulo falava? Quando você se reúne, Pedro também?
Primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. É o dia do Senhor, chamado dia, porque foi no domingo que Jesus ressuscitou. Então, é um dia da semana. Aí fala assim, não, essa é idolatria, porque o domingo, não sei o que lá, porque eles falam que em inglês é Sunday, né, dia do sol. Mas, se você colocar Monday, é dia da lua. Saturday, Tuesday, você vai indo, é todo Deus. Então, para nós, graças a Deus, é domingo. Né? Então, essa religiosidade, essas falácias que eles querem impor sobre o povo, é aquilo que Jesus derrubou. Jesus mesmo disse, eu sou o Senhor do sábado. Para o judeu, o sábado é sagrado até hoje, né? Para nós é um dia de descanso. Então, como os apóstolos, né? Inclusive Paulo, que era um fariseu, dos fariseus, né? Como ele mesmo diz, ele passou a se reunir e guardar no domingo. Essa igreja primitiva era domingo que se reunia. Agora, no começo era todo dia, né? Todo dia que se reunia. Aqui no item 1, né? Para o homem de dar descanso ao corpo físico semanalmente, recompondo suas forças. E depois para o homem alimentar o espírito através do culto ao Senhor. Né? Santifiquemos o sábado cristão pela santificação da vida. Santificando, tornamos santificados e a vida e o Senhor dela em todas as manifestações. Quer dizer, qual é o sábado? O sábado é um dia de descanso. Qual o dia que você está fazendo o seu descanso? Então, esse é o do sábado. Entendeu? E quinto, honra o teu pai e a tua mãe. E você sabe que o que se espera de um filho obediente é uma vida próspera, feliz e longevidade. O que se espera de um filho rebelde, a vida encurtada e dias tristes. Isso. Não tem que mudar, entendeu? É o que você é para o seu pai e para a sua mãe, vai refletir no seu futuro, na sua vida. Porque aqui está a promessa. Honra ao teu pai e tua mãe, para que tenha dias prolongados na terra. E tem gente que não honra pai e mãe, depois que ficam velhos, acabam abandonando, largando a sorte, ou até querendo pegar tudo que os pais têm, até torcendo para os pais morrer logo para pegar as coisas do pai. E é interessante isso, né? Mas esses mandamentos aqui são muito importantes para nós, cada dia, ok? 6, 10, 11, 12, 13, 14. O texto 4 fala do 6º ao 10º mandamento, não matarás. Né? Esse não matarás, amados, é fundamental o direito à vida, né? Então, na verdade, nós somos todos de uma mesma árvore, isso é, de uma mesma fonte. A Eva é a mãe de todos os seres humanos. Né? Se alguém quiser ter uma macaca como ancestral, tudo bem, mas quem Deus criou foi a partir de Adão e Eva. Né? Se eliminarmos uma das manchas do automóvel, das marchas, né? O automóvel não vai ter um bom desempenho quando você estiver andando com ele. Assim, tirar a vida de um próximo é pôr em perigo uma série de engrenagens da religião, da sociedade, da arte, da cultura, em especial da família que foi instituída por Deus. O aborto é um quebra desse mandamento, não matarás. O aborto está matando um inocente e um indefeso. Essa coisa de dizer meu corpo, minhas regras, tenho direito sobre o meu corpo, isso é demoníaco, é diabólico, falar assim.
Porque a criança que está no ventre de uma mãe, ela também tem direito à vida. Se está ali, já é uma vida, a partir da concepção. A Bíblia fala que Deus conhece desde o ventre da mãe, desde antes de eu ser gerado, o Senhor já me conhecia, cada um dos meus ossos. Então, o aborto é um assassinato, é um crime, e não vai deixar de ser, porque a lei dos homens muda, mas a lei de Deus é a mesma. Então, os homens mudam conforme o parecer deles, a conveniência, mas a Bíblia é a verdade. Então, ok? O cristão vive pela verdade. Então, é crime, é assassinato. Então, está quebrando esse mandamento, não matarás. O 7º, não adulterarás. Né? Matar arruína a vida. Adulterar, ela arruína a honra, e em muitos casos é preferível a honra à vida. Segundo a lei de Moisés, para os homens e mulheres adúlteros, a punição era igual, morte. Lembra da mulher pecadora que foi lançada aos pés de Jesus? Estavam quebrando a lei ali também. Porque a lei dizia o homem e a mulher deviam morrer. E só estava a mulher ali jogada aos pés de Jesus, né? É bem capaz que o homem tivesse ali com a pedra na mão, né? Para se livrar de ela acusar ele depois. Então, quando Jesus falou quem não tiver pecado atire a primeira pedra, ele tirou o argumento daquela turba que estava querendo matar uma mulher que tinha pecado. E tanto é que Jesus a salvou, porque ela viu que Jesus devolveu a vida para ela, né? Ela ia ser morta. A lei de Moisés mandava. Então, hoje em dia está sendo liberado isso, inclusive no Brasil. Já, não sei se já foi tirada essa lei que tinha punição para o adultério. Agora não é mais, não tem mais problema. Você pode conviver com quantas pessoas quiserem, ou até se juntar às famílias dos casais, né? Trocar. Chamado de swing, né? Que troca de casal, vão se reúnem numa casa 6, 7 casais e ficam trocando as esposas. Então isso é uma forma de ofender a Deus. Adultério, isso constitui adultério, porque adultério é com pessoas casadas. Quando é entre pessoas solteiras, é fornicação, é pecado contra o corpo, é um pecado de sexo, né? 8º, não furtarás, né? Isso aí não precisa nem falar, né? Agora, muitas vezes é furtado coisas, não é somente dinheiro, não é somente, né? O dinheiro, ele é ao mesmo tempo bênção e maldição, né? O amor ao dinheiro, ele é maldição, porque ele é a raiz de todos os males, mas ter dinheiro não é errado. Você tem, mas não ama, entendeu? Abraão era rico, Salomão foi rico, e Deus não condenou por causa da riqueza, foi Deus que deu a riqueza para ele, amém? Agora, quando você põe o coração lá, aí sim, onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Se Deus te abençoa com prosperidade, e você não põe o coração lá, você é a bênção, porque com aquele que Deus colocou na sua mão, você vai abençoar muita gente. Mas quando você ama o dinheiro, você se torna uma pessoa que não é generosa, e o dinheiro acaba não servindo para nada para você, ok? Então, na verdade, não furtarás. O dinheiro causa males, causa separação de famílias, separação de casais. É incrível como, quando tem crise financeira no casamento, os casais começam a brigar. E muitos se separam por causa do dinheiro. Que faltou, a desculpa é porque faltou, porque você não traz para casa, porque você não dá e tal. Aí, aqui no Japão, inclusive, tem uma briga danada, porque as mulheres também trabalham, e aí muitos casais separam tudo, né? Tudo, esse dinheiro é meu, esse dinheiro é seu.
Quando casaram, falaram que ia ser uma união, né? Uma só carne. Agora é lógico que tem pessoas que trabalham para o outro gastar, né? Aí a pessoa tem que ser prudente e fazer o seu pé de meia separado, né? Mas o bom é que haja diálogo entre a família, porque muitas vezes a pessoa furta do outro o tempo, né? Furta do outro o prazer de conquistar coisas por causa do amor ao dinheiro. O nono não dirás uma fagulha põe em brasas toda a selva. Os irmãos vê as fake news, né? Que esse falso testemunho é uma fake, é um falso testemunho. E veja como já tem matado gente pela internet, né? Por quê? Porque as pessoas são atacadas na internet, nas redes sociais, porque alguém falou alguma coisa e os outros vêm lá e atacam aquela pessoa, até que a pessoa, muitos já se promoveram suicídio. Por quê? Porque não aguentaram a pressão das redes sociais. E a rede social é um negócio que você pode deletar, né? Você pode deletar. Mas não, a pessoa fica ali sofrendo com aquilo ali e acaba se matando. Então, falso testemunho é falar o que é errado. Agora, muita gente faz coisa errada, as pessoas criticam e ela acaba querendo se desculpar. Então, quanta ruína, quanta guerra, quanta dor. Dizer falso testemunho é uma arte, porém diabólica. Infelizmente, tem pessoas, amados, que ficam presas anos por causa de um falso testemunho. E depois lá na frente vão descobrir que a pessoa não era culpada. Aí solta. Mas o tempo que a pessoa perdeu na vida não volta mais, é verdade? Então olha só o estrago que faz uma calúnia, difamação, um falso testemunho. Toma cuidado com isso, viu, irmãos? A língua é um pequeno membro, igual um leme no navio. Ela muda a direção daquele enorme navio apenas com a mudança da direção do leme. E a Bíblia compara a língua com o leme do navio, pode trazer destruição. É por isso que a Bíblia diz: por tuas palavras serás justificado, mas também por tuas palavras você será condenado. Então é melhor a gente se arrepender logo das palavras que a gente fala torpes, enganosas, de ódio e de perdão a Deus. Porque tudo que a gente fala está diante de Deus. Tem um ditado que diz assim: enquanto a palavra está na tua boca, ela é tua escrava. Você manda nela. Assim que ela saiu da tua boca, você é escravo dela. E é isso que a Bíblia diz: por elas você será condenado. Então, guarda esse exemplo, esse ditado, que você vai evitar muitos problemas na sua vida. E o 10º, não cobiçarás. Né? A cobiça, amados, quem explica o que é cobiça? O que é cobiçar? Como vocês explicam a palavra cobiçar? Desejar? Desejar o que a pessoa tem. A cobiça leva a muitas desgraças na vida da pessoa também. A cobiça, tanto quanto a prática da injustiça e de violência, ela pode levar-nos a resultados funestos. A Bíblia, em tempo algum, procura encobrir os pecados dos filhos de Deus, e nem mesmo de Davi, pois, você viu, Davi cobiçou quem? A mulher de Urias. O que teria feito Davi em relação a esse mandamento? Cobiçado Batseba, esposa de Urias, oficial do seu exército, porque cobiçou, apelou para o desespero, tramou
impiedosamente a morte de Urias. E cobiçar não significa desejar um automóvel igual ao do vizinho, mas sim desejar o próprio automóvel do vizinho. Pô, que legal, eu quero comprar um carro igual ao teu. Isso não é cobiçar. Isso é gostar da escolha do outro e querer também ser igual. Quando eu quero esse carro, aí é cobiçar. Entendeu? Ok, vamos lá. O 15, 16, 17, 18, 19b. E o texto quinto é exposição do Código Civil da Lei. Bom, nós analisamos os 10 mandamentos, a lei moral, uma regra perfeita de obrigações do homem para com Deus e do homem para com o seu semelhante. Então, os mandamentos são isso: obrigações do homem para com Deus e do homem para com o seu semelhante. Porém, os estatutos que seguem são aplicados a Israel em circunstâncias peculiares. É a sua história antes de habitar Canaã. Os 3 capítulos de Êxodo, ora expostos, têm algumas divisões naturais e corresponde ainda a uma ordem alterada dos últimos mandamentos do Decálogo. Por exemplo, a seção aqui de Êxodo 21, 12 a 32, é a complementação do 6º mandamento: certamente morrerá. Então a Vulgata Latina expressa: morrerá de morte, lei árdua esta. E muitos têm parecido que Moisés foi terrivelmente severo ao ditar tal lei. No entanto, convém lembrar que as leis foram promulgadas por quem? Pelo próprio Deus. Okay? Por isso Moisés repete: assim diz o Senhor. Então, Moisés viveu numa época em que os homens eram muito rudes, bárbaros, prontos sempre para matar, mesmo pelo amor ou nenhum motivo. Essa lei menor, né, por menor motivo, por nenhum motivo, qualquer coisinha já matava. Então, as leis vieram para regular e para dominar o homem, domar o homem, né? E Moisés conseguiu domar os homens iracundos, refrear paixões violentas, garantir a segurança da vida de muitas pessoas fracas, promulgando leis sábias e adequadas. A lei da restituição de propriedade, por exemplo, ligada ao 8º mandamento, assim diz o texto bíblico: 4 ovelhas por uma ovelha. Isso quer dizer que a pena por um delito deve ser proporcional ao dano causado. Então, por exemplo, num país agrícola, o boi é para o agricultor um elemento de primeira necessidade, não é? Então, o roubo gera o quê? Punição severa, pois que o prejuízo é sensivelmente maior, sensivelmente. Então, assim sendo, a indenização se tornará bastante elevada em proporção ao dano causado. Agora, tinha as leis gerais. As leis gerais, por exemplo, os capítulos que nós lemos, 22, 16 até 23, podemos notar que quais são essas leis? São leis contra a imoralidade e a idolatria. Então, quais são? 3 grandes festas foram instituídas e deviam ser celebradas anualmente. A festa dos pães asmos, né, para comemorar a saída do povo hebreu do Egito, celebrada logo após a Páscoa, entre os dias 15 a 21 de Abib. A festa da cega ou das primícias, na primavera, quando os primeiros frutos da terra eram oferecidos ao Senhor Deus. E a festa do tabernáculo, no outono, comemorada durante uma semana. Eles costumavam acampar, lembrando o tempo que andavam pelo deserto, e regozijavam-se com a fartura que o Senhor lhes dera. Então, essas festas eram celebradas em Jerusalém. Nesse capítulo, na aliança, né, nós introduzimos algum personagem como Arão, seus 2 filhos, Nadab e Abiú, que estão associados, então, ao sacerdócio de seu pai. Infelizmente, esses 2 irmãos, Nadab e Abiú, tiveram um fim prematuro e muito triste. No capítulo
estão também Ur e os 70 anciãos, inclusive Josué, o sucessor de Moisés. No monte, Moisés ficou por 40 dias em plena comunhão com o Senhor, que lhe ditou outra vez as tábuas da lei, e assim como o modelo do tabernáculo, que deveria ser edificado com detalhes a serem cumpridos minuciosamente. Então, todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. O povo aceitou. E assim foi ratificado o concerto. Foi selada a comunhão do povo com Deus. Então, na verdade, então esse capítulo encerra, se não o mais belo, um dos mais belos momentos da história do povo de Israel, uma grande festa, a festa da paz. Do cerimonial participaram Moisés, o mediador, seu auxiliar, Josué, os 70 anciãos, Arão e seus 2 filhos. Moisés representava o povo perante Deus, o sumo sacerdote e os anciãos representavam o povo perante Moisés. Né? Depois mudou, né? O sumo sacerdote que agora representava. Ao registrar que certamente morrerá, as passagens de Êxodo está cumprimentando o quê? Isso. As leis da restituição, então, na propriedade estão relacionadas ao 8º mandamento do Decálogo. Isso. Entre a festa instituídos que eram celebrados em Jerusalém estavam a 23, 24, 25 e 26. 26 D. 26 DA. Muito bem, gente. Nós terminamos essa lição, CABA, né? Então, a gente tem calma. Nós acabamos. Agora vamos fazer a prova. Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que venha abençoar a mente de vocês, a lembrar disso que nós temos estudado agora, né? Amém? Uma virgem ora ao Senhor. Deus querido Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado, Senhor, que tivemos. Que venhamos, Senhor, colocar em prática e continuar esforçando para aprender mais de Ti. E, Senhor, nos ajude agora neste momento a fazer a prova, Senhor, a lembrar de tudo que a gente aprendeu e abençoe cada um dos meus irmãos, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.